Olá a todos! Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo da arqueologia, onde exploraremos um verdadeiro iceberg de descobertas históricas extraordinárias e misteriosas. Ao longo da história, o desconhecido sempre foi um fator intrínseco ao conhecimento humano. Personagens históricos intrigantes, objetos enigmáticos, construções misteriosas e descobertas obscuras têm, há muito tempo, preenchido o imaginário do ser humano. Muitos desses enigmas se tornaram os pilares da arqueologia e historiografia, desafiando-nos a desvendá-los. Hoje, convidamos você para explorar um verdadeiro iceberg de mistérios históricos. Vale ressaltar que, nesta jornada, nos concentramos em mistérios que têm base sólida em documentos reais, deixando de lado teorias conspiratórias e lendas folclóricas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, peço que, desde já, contribua deixando seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho de notificações. Sem mais delongas, adentremos o fascinante mundo dos maiores mistérios da história. A Pedra de Roseta, uma relíquia arqueológica que emerge das sombras do Egito Antigo, é uma peça de quebra-cabeça que nos conecta ao passado com uma calma e poderosa eloquência. Entalhada em 3 escritas diferentes, grego, demótico e hieróglifos, ela atua como uma chave mágica que finalmente desbloqueou o entendimento dos antigos hieróglifos egípcios. Essa descoberta extraordinária, feita em 1799, não apenas lançou luz sobre a civilização egípcia, mas também despertou uma curiosidade interminável em estudiosos e amantes da história, revelando as maravilhas que podem ser desvendadas quando a linguagem perdida é recuperada. A Pedra de Roseta serve como um lembrete sereno da infindável capacidade da humanidade de decifrar os enigmas do passado e, ao fazê-lo, compreender o presente e moldar o futuro. As múmias de Chinchorro, tesouros arqueológicos do deserto do norte do Chile, são um testemunho extraordinário da habilidade e complexidade alcançadas por uma das mais antigas culturas de mumificação do mundo. Datadas de mais de 7.000 anos atrás, muito antes das múmias egípcias, essas antigas obras de arte funerárias nos levam a um passeio fascinante pela história da humanidade. Cada múmia é uma prova impressionante da dedicação e do conhecimento dos Chinchorro em técnicas de preservação, mostrando como o desejo de honrar os mortos transcende gerações e nos conecta com o passado de maneira surpreendente e respeitosa. Essas múmias oferecem uma janela para a vida e a morte em um tempo distante, nos lembrando da incrível diversidade da história humana e de nossa busca constante por compreender e honrar nossas raízes. A tumba de Cleópatra é um dos maiores mistérios arqueológicos da história. A lendária rainha do Egito, Cleópatra, cuja vida e morte são envoltas em mistério e intriga, foi enterrada em algum lugar no Egito após sua morte em 30 a.C. No entanto, o local exato de sua tumba permanece desconhecido, desafiando as mentes curiosas e os arqueólogos por séculos. Cleópatra, famosa por sua beleza e inteligência, manteve uma relação lendária com o general romano Marco Antônio, e sua morte marcou o fim da dinastia ptolemaica e o início da dominação romana no Egito. A busca pela tumba de Cleópatra é alimentada por uma intriga histórica única. Muitos historiadores acreditam que a localização da tumba foi deliberadamente mantida em segredo para evitar saques ou vandalismo ao longo dos séculos. Apesar de inúmeras tentativas de localizar a tumba, ela permanece elusiva, escondida sob as areias do deserto egípcio. A curiosidade em torno da tumba de Cleópatra continua a inspirar expedições arqueológicas e escavações, na esperança de que, um dia, esse fascinante enigma da história seja desvendado, permitindo que o mundo conheça mais detalhes sobre a vida e o legado da última rainha do Egito. O pergaminho de cobre é um enigma arqueológico que desafia a nossa compreensão da antiguidade. Este misterioso objeto, que remonta a cerca de 600 a.C., foi encontrado em 1938, durante uma escavação arqueológica nas ruínas de Qujut Rabu, perto de Bagdá, Iraque. O que torna o pergaminho de cobre tão fascinante é o seu conteúdo inscrito em uma folha de metal, algo incomum para a época. O pergaminho, feito de uma liga de cobre com traços de outros metais, apresenta um texto escrito em uma língua antiga e desconhecida, além de desenhos intrigantes, incluindo um mapa celeste. Os pesquisadores ainda não conseguiram decifrar completamente o idioma, e o propósito original do pergaminho permanece um mistério. Alguns acreditam que pode conter informações astrológicas, enquanto outros especulam que pode ser um registro histórico ou uma espécie de manual. O pergaminho de cobre é um enigma que continua a intrigar arqueólogos e linguistas, e seu estudo persistente promete revelar insights valiosos sobre a cultura e o conhecimento da antiguidade. O mecanismo de Anticíter é um tesouro arqueológico extraordinário que lança luz sobre a sofisticação tecnológica da Grécia Antiga. Descoberto em 1901 em um naufrágio na ilha de Anticítera, no Mar Egeu,
Este dispositivo intrigante data de cerca de 100 a.C. O que o torna ainda mais fascinante é que é considerado o mais antigo computador analógico conhecido, com um complexo sistema de engrenagens e discos que, inicialmente, confundiram os pesquisadores. O mecanismo foi projetado para calcular os movimentos dos corpos celestes e prever eclipses e posições planetárias, demonstrando um conhecimento avançado da astronomia da época. Sua descoberta mudou nossa percepção da capacidade tecnológica das civilizações antigas, mostrando que a Grécia Antiga estava muito à frente de seu tempo em termos de mecânica e astronomia. O mecanismo de Anticítera continua a ser um objeto de intensa curiosidade e estudo, à medida que os cientistas tentam desvendar todos os segredos que ele ainda guarda sobre o passado distante. A Planície dos Jarros é um intrigante enigma arqueológico localizado no Laos, no Sudeste Asiático. Este misterioso sítio arqueológico é famoso por suas centenas de enormes jarros de pedra espalhados por toda a região. Estes jarros gigantes, que podem medir até 3 metros de altura e pesar várias toneladas, têm intrigado os arqueólogos e historiadores por décadas. O que torna essa planície ainda mais fascinante é a falta de consenso sobre a sua origem e finalidade. Uma das teorias mais aceitas sugere que esses jarros foram esculpidos há mais de 2000 anos por uma antiga civilização, possivelmente os povos Mon ou Khmer, para fins cerimoniais, como depósitos funerários. Outros especulam que os jarros poderiam ter sido usados para a produção de bebidas fermentadas em larga escala ou até mesmo como armazenamento de água em tempos de seca. No entanto, até hoje, não há evidências definitivas que apoiem qualquer uma dessas teorias. O mistério da planície dos jarros continua atraindo a atenção de arqueólogos, historiadores e curiosos de todo o mundo. As investigações e escavações em curso podem fornecer novas pistas sobre a verdadeira finalidade desses jarros e a civilização que os criou. Enquanto isso, a Planície dos Jarros permanece como um local arqueológico enigmático e cativante que desafia nosso entendimento e nos convida a explorar as complexidades da história antiga do Sudeste Asiático. As cabeças de pedra da civilização Olmeca são um dos enigmas mais impressionantes e icônicos da arqueologia mesoamericana. Esculpidas em pedra vulcânica, essas cabeças colossais datam de aproximadamente 1500 a 400 a.C. e foram encontradas em várias partes do que hoje é o México, principalmente na região de Veracruz e Tabasco. O que torna essas esculturas tão notáveis é o detalhe e a habilidade com que foram esculpidas, assim como o mistério em torno de sua finalidade e significado. As cabeças de pedra olmecas variam em tamanho, algumas chegando a quase 3 metros de altura e pesando várias toneladas. Cada uma delas representa um rosto humano, com características distintas e elaboradas, frequentemente adornadas com elaboradas insígnias e capacetes. A verdadeira finalidade dessas esculturas continua sendo um mistério, com teorias que vão desde retratos de governantes olmecas até representações de divindades ou líderes espirituais. O fato de as cabeças de pedra terem sobrevivido ao longo dos milênios é testemunho da habilidade artística e cultural da civilização olmeca, mas o enigma em torno de sua função e significado continua a cativar a curiosidade de arqueólogos e amantes da história até hoje. Os dodecaedros romanos são objetos misteriosos e intrigantes que desafiam a compreensão dos historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. Esses pequenos artefatos, datados da época do Império Romano, têm a forma de dodecaedros, sólidos geométricos com 12 faces de igual tamanho, cada uma perfurada por um pequeno orifício circular. O que torna esses objetos ainda mais enigmáticos é o fato de que não há registros escritos ou inscrições associadas a eles, tornando difícil determinar sua finalidade exata. A diversidade de teorias sobre a função dos dodecaedros romanos é surpreendente. Alguns sugerem que eram instrumentos de medição utilizados na agricultura ou na arquitetura, enquanto outros acreditam que poderiam ter sido usados como peças de jogos ou decorações. Alguns pesquisadores até especulam que esses objetos tinham propósitos religiosos ou astrológicos, embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada para apoiar tais hipóteses. Essa curiosa ambiguidade em torno dos dodecaedros romanos continua a desafiar a imaginação e a curiosidade de estudiosos e entusiastas da história, ilustrando como o passado ainda guarda segredos fascinantes que aguardam ser desvendados. Esses enigmas históricos não apenas nos instigam a procurar soluções, mas também nos destacam a profundidade da trajetória humana e a habilidade de nosso passado em guardar segredos cativantes. É precisamente essa incessante busca por respostas que continua a manter esses mistérios tão vibrantes e intrigantes ao longo do tempo.